Amigas e amigos, quem fala aqui é Leonardo Clemente do Motivação Perpétua. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre escolhas. Afinal, na vida nós temos diversos momentos onde nós temos que escolher entre um caminho, um outro caminho, e nem sempre essa escolha é fácil. Mas o que tem de interessante é que em alguns momentos nós nem precisamos escolher, mas nós estamos automaticamente escolhendo. Cada decisão que nós tomamos é uma escolha. Nós tínhamos milhares de opções em todos os momentos, mesmo que não estejamos enxergando todas elas. Mas todas as decisões são escolhas. Mas como definir de fato o que é uma escolha, onde eu paro e falo, olha, tenho essa opção e tenho essa opção, para onde eu vou? Porque em algumas oportunidades nós temos essas duas escolhas, em outras não. Bem, primeiramente eu vou começar com a definição de escolha. Ao meu ver, a escolha é quando nós temos um conflito entre a razão e a emoção. Então, se você já passou por alguma situação onde você queria muito fazer alguma coisa, mas você via que por ali havia benefícios e haviam malefícios, mas que havia outra opção também com outros benefícios e outros malefícios, e você ficou sem saber, às vezes perguntou para alguém o que deveria fazer, às vezes passou vários dias, noites pensando nisso. Então esse vídeo é para você, é para que você possa saber qual era a melhor escolha, qual melhor escolha nós devemos fazer na vida, e eu espero poder responder a essa pergunta ainda neste vídeo. Muito bem, então o que acontece quando nós temos certeza absoluta que o caminho a seguir é aquele determinado caminho, onde eu não preciso escolher, é óbvio que aquela é a escolha. Quando existe um conflito entre a razão e a emoção, nós não sabemos por onde ir. Quando a razão e a emoção estão alinhadas, pensando no mesmo sentido, neste momento a escolha já está feita. Se a minha razão quer ir por ali, a minha emoção quer ir por ali, então eu vou por ali sem muito me perguntar. Eu lembro muito bem, isso aconteceu uma vez na minha vida, quando eu tinha 15 anos, e eu sonhava em ser um jogador de futebol profissional naquela época, e de repente o Olympique de Marseille, um time de futebol lá na França, bateu nas portas de lá de casa e fez um convite para que eu assinasse um contrato de 3 anos. Naquele momento, um jovem de 15 anos, com o sonho de ser jogador de futebol profissional, recebe um convite como esse, então a minha razão achava que aquilo era o melhor a ser feito, e a minha emoção também. Naquele momento, não foi necessário que eu me perguntasse vou ou não vou. Então por isso que aquilo não foi uma escolha. Aliás, foi uma escolha automática, então eu não vou considerar isso como escolha. Deixamos a escolha para quando existe um conflito entre razão e emoção. Então, em diversas situações, existe esse tipo de conflito. Então, vamos lá ver o que fazer quando a razão quer uma coisa e a emoção quer outra. Imagine você que naquela época eu raciocinasse assim, olha, ser jogador de futebol profissional realmente é o que eu quero, é o meu sonho, eu desejo muito isso, e a minha emoção tivesse completamente congruente com essa escolha. Já a minha razão dissesse, olha, se eu for jogar futebol profissionalmente, eu não vou poder me formar no 2º grau, eu não vou poder fazer uma universidade, e minha esposa um dia não poderá ter a sua própria vida trabalhando, enfim, ela terá que me acompanhar onde eu for, em que clube eu for, e de repente isso não é o que eu quero para a minha vida. Aí seria uma visão da minha razão. Então, ambos estariam em sentidos contrários. E nesse momento, qual é a melhor escolha? O que fazer nas situações onde razão e emoção estão em sentidos contrários, ou pelo menos em sentidos não iguais? Então, para isso, para saber qual é a escolha correta diante de determinadas situações, eu gostaria de utilizar um livro como referência, que se tornou um filme, um excelente filme, chamado As Aventuras de Pi. Neste filme, neste livro, excelente obra por sinal, é interessante que nós temos um jovem indiano chamado Piscine, um jovem adolescente que vive na Índia com seus pais de classe média, dono
donos de um zoológico, e essa criança começa a se perguntar por que nesse país existem tantas religiões, por que os pais deles são hindus, mas na sua própria sala de aula existem muçulmanos, cristãos, protestantes, budistas, taoístas, enfim, por que existem tantas religiões no seu país? Ele começa a não entender direito. E aí ele vai em busca de uma resposta. E para isso ele começa a estudar todas as religiões, ele começa a frequentar os diversos templos de diversas religiões e, mais do que isso, ele começa a experimentar cada uma delas. Ele começa a praticar o islamismo, ele pratica o cristianismo, ele pratica o judaísmo, o budismo, todas ao mesmo tempo. E a sua família diz, mas Piscine, você está louco, meu filho? O que está acontecendo com você? Como você pode praticar todas as religiões? Cada um tem a sua religião, você deve fazer uma escolha, escolher uma delas. E o Piscine não conseguia entender o porquê deveria fazer uma escolha, ele queria seguir todas elas. E assim começa o filme, o livro, e o interessante é que toda a história é uma história, na verdade, narrada do jovem Piscine, uma vez que já é adulto, já com seus 50 anos de idade, ele está contando, narrando essa história maravilhosa que eu vou contar para vocês aqui, para um jornalista que estava então prestes a escrever um livro para contar essa história. E aí o Piscine diz que os seus pais, em determinado momento, decidiram vender tudo o que tinham e levar alguns animais para os Estados Unidos, para onde eles queriam se mudar e morar. E o Piscine não entendeu porque a vida dele na Índia era uma vida maravilhosa, que ele gostava muito, ele não queria se mudar. Inclusive ele tinha encontrado uma namorada, ele estava apaixonado naquela época e para ele essa mudança foi algo muito, muito sofrida e na verdade ele não teve escolha, talvez a emoção, a razão dele quisesse ficar e os pais dele tiveram que escolher, talvez a razão dos pais deles quiseram ir para os Estados Unidos e a emoção talvez quisesse ficar na Índia, mas eles tomaram a decisão de se mudar. E eles então fretaram um grande cargueiro para poder levar os animais, girafas, enfim, para atravessar o oceano e chegar nos Estados Unidos. Durante essa viagem, houve uma grande tempestade na qual o navio afundou. E aí foi uma tragédia muito grande, todos naquele desespero no meio de um oceano, e o Piscine acaba se salvando num bote inflável, no qual ele se encontra com um tigre dente de bengala, com um babuíno, com uma zebra, enfim, 3 ou 4 animais que eram do zoológico estavam com ele naquele bote. E nesse momento o filme mostra, durante praticamente 2 horas de filme, ou praticamente toda a maior parte do romance, a luta do jovem Piscine para conseguir se salvar no meio de um oceano inóspito, com pouca alimentação a bordo, com pouco líquido e ainda, além disso, com um animal selvagem, um tigre dente de bengala, querendo matá-lo. E o tigre, por sinal, consegue matar o babuíno, enfim, os animais todos morrem e o único que fica vivo é o tigre dente de bengala no bote junto com o Piscine. E durante 2 horas, então, ele narra todo esse sofrimento que ele teve. No final do filme, quando ele consegue se salvar, se ele não tivesse se salvo, ele não estaria narrando essa história quase 30, 40 anos depois para um jornalista, então é lógico que no final ele se salva e ele está internado no hospital, debilitado, desnutrido, desidratado, e o japonês, que era o dono da companhia daquele navio, vem entrevistá-lo para começar a entender um pouco o que tinha acontecido nessa tragédia. E o Piscine conta tudo novamente para ele, com a história dos animais num boat, o naufrágio, enfim. E o japonês olha para ele e fala: mas você está me achando com cara de idiota, de imbecil? Você não está vendo que uma história dessa é impossível ter acontecido? Me conte o que houve. E o Piscine diz: então tudo bem. E ele conta novamente em 5 minutos toda aquela história que o filme leva 2 horas para mostrar, só que dessa vez, ao invés de ter um tigre dente de bengala no bote, com ele era o cozinheiro do navio, que era uma pessoa má, que eles já tinham, inclusive a sua mãe tinha brigado com ele ainda no início da viagem. E ao invés de ser um macaco babuíno, ali era a sua própria mãe, e enfim, aqueles animais não eram mais animais na história, aqueles animais passaram a ser pessoas. E metaforicamente, na primeira história ele teria contado como se fossem animais, ficou isso no ar. E ele conta toda a história igualzinho, mas ao invés dos animais, as pessoas. E aí o japonês diz assim:
Agora sim, entendi, agora eu acredito na sua história. E desesperado, o jornalista, que estava então ouvindo a narração do Piscine, já adulto, já com seus 50 anos, fica desesperado porque aquela história ia ser um best-seller, uma história maravilhosa com aqueles animais, ia vender muito. E ele pergunta, mas Piscine, no final das contas, qual é a verdadeira história? É a história dos animais no boat ou é a história das pessoas que estavam ali no boat? Eu preciso saber isso para narrar. E o Piscine pergunta para ele, olha só, em ambas as histórias, eu não tive que sair do país que eu amava, de onde eu cresci, para ir para outro país contra a minha vontade. Em ambas as histórias, o navio no qual nós estávamos não afundou numa tempestade e toda a minha família não morreu em ambas as histórias também. Eu não sofri durante meses e meses e meses para conseguir chegar até um litoral onde eu fui resgatado e passei muito tempo no hospital me recuperando. Em ambas as histórias não aconteceu exatamente isso. E o jornalista falou, sim, é verdade. E aí o jovem Piscine pergunta para ele, e qual é a história que você prefere? O jornalista fala, bom, eu prefiro a dos animais, é claro, para mim vai ser muito melhor. Para o meu livro, eu terei muito mais resultados, enfim, é do meu interesse que seja a história dos animais. E aí o jovem Piscine falou, então, essa é a história verdadeira para você. E ele ainda acrescenta, com Deus é a mesma coisa. É claro que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento religioso, nenhum tipo de interpretação religiosa, e sim uma constatação filosófica trazida por uma obra maravilhosa em um filme e que nos ensina muito em relação a escolhas. O jovem Piscine, quando ele era ainda um adolescente e naquela época ele estava procurando a verdadeira resposta do porquê teriam tantas religiões e porque as pessoas eram muçulmanos, hindus, enfim. E naquele momento ele percebeu na sua própria visão que todos aqueles caminhos estavam levando à mesma coisa, ou seja, a Deus. Todos eles estavam buscando o mesmo local de ida. E filosoficamente ele faz essa analogia com a história dele e com a história de nossa vida. E por isso que ele fala com Deus é a mesma coisa. E qual é a nossa interpretação para aqui? Eu lhe disse no início do vídeo que qual seria a melhor escolha para você fazer na sua vida quando a sua razão pensa em algo e a sua emoção pensa em outro algo. Qual seria a melhor escolha nesse momento? E a melhor escolha é a escolha que você opta em fazer. É aquela que você diz, é isso que eu vou fazer. Porque você jamais vai saber, você jamais vai ter a oportunidade de viver um caminho, voltar no tempo, viver o outro caminho, comparar e ver qual é o melhor. Aí sim seria uma verdadeira escolha justa, sabendo a resposta dos dois, mas nós nunca saberemos. Portanto, escolha A ou B. Se você estiver balançado 50-50, faça aleatoriamente. Se por algum motivo você estiver mais para um dos lados, 60%, 70% mais para um lado, então faça essa escolha. Mas escolha com firmeza, com entrega e viva esse caminho que você escolheu. Coloque o seu pé no chão no momento presente e diga, esse é o único momento que eu tenho para viver a minha vida, para aprender com o passado e agir melhor no presente, para agir melhor no presente buscando um objetivo futuro. Essa é a escolha certa, é a escolha que você fez. E essa escolha, ela não é para sempre. O caminho nos dará, a cada segundo que nós vivemos, a cada instante que nós vivemos, a oportunidade de fazer uma nova escolha e poder mudar esse caminho no curso, por que não? Assim como numa partida de golfe, o curso é corrigido diversas vezes, nós podemos também fazer isso em nossa vida. O que nós não podemos fazer é achar que, ao não escolher A ou B, nós estaremos não realizando, não fazendo uma escolha. Porque o não escolher e ficar onde nós estamos também é uma escolha que você tem para fazer ou não. Então saiba que a escolha correta é a escolha que você fez. E uma vez nela, aproveite o máximo o momento presente para fazer o que você deseja, o que você quer construir na sua vida de melhor. Então esse foi o nosso vídeo, a nossa sacada de hoje, falando sobre escolhas. E esse caminho é o caminho que nós temos percorrido. E cabe a nós escolher se nós vamos
para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, ficar onde nós estamos, não importa. O que importa é que nós façamos as escolhas e que nós aproveitemos o caminho vivendo o momento presente. Então, se você gostou dessa sacada, se você acha que ela contribuiu com você ou que pode contribuir com alguém, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu comentário e eu espero te ver nos próximos vídeos. Fica aqui um grande abraço e até lá!